Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos nós. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todos os momentos, envolva-nos a todos que aqui estamos, nos dois planos da vida, que possamos comungar do amor, da misericórdia, da fraternidade com que seremos alcançados. Que possamos também nos irmanar todos com o coração desse querido Espírito, professor de todos nós, com quem temos aprendido com mais clareza os passos que nos hão de conduzir a Jesus. Como sempre, é uma alegria estar aqui em mais uma oportunidade, agradecendo a Alzira pelo convite, por essa possibilidade de partilharmos esses momentos e esperamos sinceramente que as reflexões sejam úteis a todos nós. E nós vamos conversar nesta noite, em verdade, sobre um encontro de almas. Encontro esse descrito para nós pela pena, pela escrita sensível de nossa querida Corina Novellino, na conhecida obra de todos nós, Eurípides, o Homem e a Missão. No capítulo de número 9, intitulado O Toque do Despertar. Corina consegue descrever com muita beleza, de maneira poética mesmo, alcançando as sutilezas da vida, que em geral são as coisas mais importantes e muitas das vezes as menos vistas, as menos valorizadas. Ela consegue descrever para nós esse encontro entre duas almas. Porque, essencialmente, quando nós falamos da criação, da vida, da evolução, as mais belas, as mais importantes e as mais perenes construções se dão sempre na relação de alma para alma, de espírito para espírito. De modo que, analisando a vida a fundo, na sua essência, veremos que o mundo como um todo não é senão um grande palco de encontros, onde somos aquinhoados com os corpos, com os recursos, com as profissões, com as possibilidades de irmos para aqui, para lá, morarmos aqui, morarmos lá, nascermos aqui, nascermos acolá, mas tudo isso visando um propósito: os encontros que a sublime teia do destino, sempre regida pela providência divina, vai promovendo. Encontros esses dos quais derivam a luz, o progresso no espaço e no tempo. Então nós nos propusemos a refletir sobre isso nessa noite, porque essencialmente é aquilo que nos pede mais atenção. E não há como, por exemplo, falar em educação à luz da doutrina espírita, o que seria quase que redundante, né? Mencionar também Eurípides Barçanufo. Falar de educação é quase que um pleonasmo quando tratamos de Eurípides Barçanufo. Não há como falar de educação à luz do entendimento espiritual que a doutrina nos proporciona, sem entendermos a importância dessas trocas, das forças e dos poderes que são acionados por meio dessas trocas. Então vamos aqui brevemente a alguns momentos, alguns trechos da descrição de nossa querida Corina Novellino. Como nós sabemos, nesse capítulo ela vai descrever aquele encontro que se deu entre Eurípides, sobrinho, e o seu tio, senhor Mariano, quando, no diálogo entre ambos, Eurípides tenta, de certo modo, demover seu tio da ideia do espiritismo, ou daquela busca, daquela doutrina a qual ele havia abraçado. E, naturalmente, Eurípides era uma grande inteligência, com muito cabedal de cultura, capacidade argumentativa,
E senhor Mariano tenta, a princípio, conversar com ele a respeito, mas logo vai notando que facilmente seria vencido se buscasse aquela arena, a arena do debate intelectual, da argumentação, da eloquência. Mas, para nossa felicidade, e claro, por orientação divina, condução do mais alto, naquele dia, senhor Mariano estava acompanhado de um aliado, de um sublime aliado, que conseguiria levar a cabo a tarefa que ele entendia não conseguiria naquele momento. Ele saca, então, um livro, uma obra, que não só transformaria a vida daquele espírito, já em si qualificado por tantas virtudes, por tantos valores, mas ainda meio sem rumo, sem norte quanto à proposta daquela encarnação. Como também transformaria esse livro a vida de outros tantos e tantos corações, espíritos, e aqui num testemunho pessoal me incluo nesse número, porque foi de fato uma obra que nos transformou profundamente, um verdadeiro divisor de águas em nossa vida. Então, o senhor Mariano saca a obra de autoria de Leon Denis, grande apóstolo do Espiritismo, intitulada Depois da Morte. E é sobre esse encontro de almas que nós queremos falar. Claro, o encontro de Eurípides com o senhor Mariano abriu o caminho para esse outro encontro, que seria de fato um marco na vida desse espírito e, por consequência, no tempo, no espaço, para todos nós que hoje aqui estamos reunidos em torno do seu nome, da sua trajetória, da sua exemplificação. Porque senhor Mariano já começa ali a introdução, primeiro a dedicatória da obra. Então faz a leitura daquela breve, mas belíssima dedicatória que Leon Denis insere na obra, agradecendo aos espíritos que o ampararam, que o inspiraram na produção daquele conteúdo tão valioso, tão instrutivo, daquela obra que se propunha a ser uma espécie de síntese da doutrina espírita, de maneira interessante, dividida também em 5 partes, talvez fazendo um eco às próprias 5 obras básicas da codificação, como temos podido notar no estudo que temos feito dessa obra já há alguns anos, compartilhada inclusive pelo Né Paulo de Tarso. Então, uma obra síntese da doutrina, mas não nos enganemos com essa palavrinha síntese, resumo, porque em verdade nós sabemos que toda síntese, todo resumo bem feito, por espíritos realmente habilitados, é em verdade um portal que se abre para um universo inteiro de ideias, de reflexões a partir daquela síntese. E era esse o caso. Então, por aquele singelo parágrafo da dedicatória, Eurípides já se vê impressionado. Porque, é claro, a ressonância entre as mentes e os corações que vibram já em faixas mais elevadas do espírito. Facilmente se reconhecem. Bastam algumas poucas palavras, escritas, lidas, faladas, para que os poderes do espírito venham interagir, ressoar de alma para alma, numa retroalimentação divina que representa o fundamento do progresso, da educação, da cooperação como base fundamental da vida. Então Eurípides já diz, nossa, que palavras profundas, isso é muito profundo, isso é muito belo. E o seu tio então lhe entrega a obra e diz, agora é contigo e com ele, agora a conversa é entre vocês. E assim se deu. Senhor Mariano recolhe-se para o sono refazedor, reparador. Eurípides, no entanto, magnetizado por aquela obra, e naturalmente o que o prendia não era a obra física, mas o que dela irradiava, as conexões que ela proporcionava. Eurípides então dialoga a noite inteira com aquele espírito. Porque no fundo, o que é um livro, senão
um imã, senão um catalisador para profundos diálogos da alma com o Espírito por detrás do livro, da obra. É assim como o Espiritismo vai nos descrever o que é um livro, dando-nos a dimensão da sua importância. E vale aqui abrirmos um parênteses, dia 29 agora, comemoramos o Dia Nacional do Livro. E eu vi um amigo lá que compartilhou algumas estatísticas em torno do livro em nosso país, em nossa nação, e infelizmente é estarrecedor. Quando notamos que mais de 50% da população brasileira não chega a ler 2, 3 livros num ano. Quase 50% não chega a comprar um livro por ano. Quem lê 10 livros no ano faz parte dos seletos 1% dos leitores assíduos. Quando a doutrina nos revela ser o livro esse manancial riquíssimo. Claro, há livros e livros. O livro edificante, o livro que eleva, o livro que enobrece, é um mensageiro da sabedoria, é um sacerdote da luz. Basta vermos os surtos de progresso da humanidade a partir do momento em que a gente aprendeu a registrar os conteúdos, desde os papiros mais primitivos até o advento da imprensa, que impulsionou enormemente a troca de ideias e, com isso, o progresso da humanidade. Nesse sentido, recordo-me de uma fala de um grande espírito que passou por essas terras. Ele chegou a ser denominado por Fernando Pessoa, outro grande escritor. Fernando Pessoa o denominava o imperador da língua portuguesa. Refiro-me a Padre Antônio Vieira. Para mim, alguns dos mais belos textos sobre o Evangelho que já pude ler são os sermões de Padre Antônio Vieira. E a respeito do livro, ele diria que o livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia e um morto que vive. Porque de fato é. O livro é simplesmente o repositório materializado do conteúdo do Espírito que o criou. E quanto mais nobre o Espírito, portanto também o conteúdo, maior o potencial do livro em nos libertar, em nos convidar a essa expansão da consciência e da mente. Então ele é esse mudo que fala, surdo que responde, cego que guia e morto que vive. Emmanuel também nos falaria sobre o livro, no seu livro, Pensamento e Vida, capítulo de número 4, quando assim nos define o livro como um dínamo de energia criadora, operando processos de telementação a imensas distâncias no espaço e no tempo. Olha que maravilha! O dínamo é aquele mecanismo, que tinha lá na bicicleta, que converte energia cinética em energia luminosa. O movimento, portanto, em luz. O livro propicia o espírito o movimento das forças da alma, e desse movimento gera-se a luz. O livro estabelece, diz Emmanuel, processos de telementação a imensas distâncias no espaço e no tempo. Tele, do grego distância, mentação, interação mental. Interação mental à distância, no espaço e no tempo. Porque, no fundo, ao lermos um livro de Platão, ao lermos um livro, o livro de todos os livros, por exemplo, o Evangelho, ao lermos um livro de Dostoiévski, nós estamos nos conectando a esses espíritos, os seus autores. E aí se estabelece um encontro de almas. Aí se estabelece um diálogo. Que será tanto mais proveitoso, rico, libertador, quanto mais valioso o conteúdo que está ali registrado. Porque vertido do coração
porque vertido do coração e da mente daquele que o concebeu. Então Eurípides, extasiado por aquela conversa, por aquele encontro entre ele e Eurípides, sua alma e a de Leon Denis, assim passa a noite inteira naquela leitura, naquele diálogo. Pela manhã, conversa então com seu tio e lhe diz: muito obrigado, meu tio, isto é um monumento. Um monumento da doutrina espírita, da grandeza de horizontes, de perspectivas, de sublimidades que o Consolador nos descortina. Ali, registrado e não de qualquer maneira, embalado ainda na beleza da poesia em prosa, característica fundamental de Leon Denis. Não se preocupava o grande apóstolo do Espiritismo apenas com o conteúdo do presente, mas com um acréscimo de bondade e de dedicação, preocupava-se ainda com a embalagem. Não que a embalagem seja mais importante, mas muitas das vezes ela cumpre um importante papel. Eurípides fica extasiado a partir daquele diálogo, daquele encontro, tanto que sequer conseguiu dormir. Diz ao tio: é um monumento. E então visita sua mãe e diz que aquela manhã se dedicaria a ler mais uma vez a obra. E é o que Corina nos descreve com tanta beleza. Imaginemos só a cena, Eurípides buscando, ela vai descrevendo onde ele foi parar, buscando um local aqui, Bela Vista, um outeiro no qual gostava de contemplar a cidade, de meditar, de fazer as suas orações, e ali debaixo de uma árvore de óleo, se põe aquela mente a buscar o infinito, a abrir o campo da inspiração para receber a luz do mais alto. Era uma manhã muito bela, radiosa, o céu azul, o sol a alimentar de vida seres, coisas, a criação. E Eurípides, passeando por aquelas páginas, descreve-nos então Corina Novellino. Relia as páginas portentosas, reacendia-se-lhe o entusiasmo, que transformara a noite anterior na mais bela noite de vigília que lhe fora dado experimentar até então. Expandia-se a luz adormecida na lâmpada do coração e aos poucos tomava-lhe conta dos sentidos, do ser íntimo. Foi um momento divino de integração espiritual com o Pai. O livro, portanto, como intermediador. O espírito de Leon Denis, presente naquela obra, ou conectado ao de Eurípides por meio daquela obra, o ajudava a planar agora voos mais altos na compreensão da vida e das leis divinas. Mais adiante ela prossegue: Eurípides acompanhou o descerrar do misterioso pórtico que apenas um reduzido número de iniciados alcançaram. O hermetismo orientalista abriu finalmente as comportas milenares. O espiritismo, represa de luz, franqueia os diques, abre as comportas, a fim de que o entendimento humano se inteire, descendentando-se para sempre nas catadupas generosas. Então ele sentia como que uma torrente de luz, da água viva a descer do mais alto em direção ao seu espírito, descedentando-lhe aquela sede de luz, de infinito, de respostas. É o Consolador prometido a espargir belezas eternas, sem simbolismos, nem alegorias, nem mistérios sutis, abertamente. Cai, enfim, o véu dos templos e dos santuários. E mais adiante ainda ele diria: jamais vi alguém cantar as glórias da criação com tamanha profundidade e beleza.
Então, passando de novo os olhos e o coração por esse capítulo, fiquei a meditar sobre esse encontro de almas e sobre as forças do Espírito que estão aqui representadas, que são acionadas nesse que é o movimento mais fundamental da vida, o intercâmbio entre os seres, tendo em vista o progresso. E o que nos encanta aqui é como essas forças, as fundamentais, as que estão na base de todo o processo educacional ou evolutivo dos seres, como elas vão se transmutando umas nas outras. Porque aqui nesse encontro, nessa leitura de Eurípides para nós descrita, nós temos, por exemplo, o belo acionando o bem. O belo da literatura de Leon Denis, o belo de sua poesia sublime, envolvente, fazendo ressoar aquele coração que já vibrava no bem. E naturalmente que o bem que decorre dessas palavras, desse texto, desse conteúdo, despertava também em Eurípides um olhar ainda mais amplo para o belo. Porque ele passa a olhar a vida, já havia com beleza, agora havia com ainda mais beleza. Porque o bem daquela obra também fazia se expandir naquele coração o belo. E ambas essas forças conjugadas ao que é verdadeiro, à verdade. Porque belo e bem são fundamentos da lei divina, e a lei divina é a verdade por excelência. De modo que nós vemos então essas três forças interagindo, partindo do livro que no fundo representa, é um intermediário, é um embaixador do espírito de Leon Denis, e alcançando o espírito Eurípides Barçanufo, acionando naquele espírito essas três forças, que seriam, já nos dizia a filosofia grega, platônica, as três forças essenciais do mundo ideal, da vida, da criação. Diria Platão, o belo, o bem e o verdadeiro. Digamos, uma outra trindade fundamental. O conjunto essencial dos poderes do Espírito, que são sempre reavivados esses elementos, essas forças, dentro de nós, quando temos contato com elas em outras vidas. Seja diretamente com o próprio Espírito, na presença dele, seja por meio de um livro, por exemplo, ou do seu conteúdo que nos alcança de alguma maneira. Há uma ressonância. As imagens que são criadas pelo Espírito que se norteia por essas forças, elas alimentam, elas despertam, elas convidam numa outra alma aquelas forças que ali dentro também precisam se expandir, também precisam se desenvolver. E está aí, gente, o fundamento essencial do processo educativo, do progresso entre os seres. E o mais bonito, e aí entendemos melhor a dimensão das potências do Espírito para essas forças, para os poderes do Espírito. Não existe a limitação do espaço e do tempo. Porque Denis já havia desencarnado há algum tempo, melhor, nessa época ainda não havia desencarnado, mas estava distante, fisicamente estava distante. No entanto, o seu espírito atua ali, como atuou sobre muitos outros que, mesmo após a sua desencarnação, tiveram contato com a sua obra e, portanto, com ele, com essas forças que ele já cultivava em si. Os poderes do Espírito, portanto, não conhecem as limitações do espaço e do tempo. E está aí o grande segredo do Evangelho.
Está aí o grande segredo da doutrina espírita. Está aí o grande segredo por meio do qual a sabedoria divina vai impulsionando o progresso de seres e coletividades. Os ecos dessas forças no espaço e no tempo. Por meio dos elementos, dos veículos que no mundo nos permitem compartilhar esses conteúdos. Então, isso nos faz recordar uma outra passagem muito interessante, que está para nós registrada no livro Paulo e Estevão. O apóstolo Paulo já tinha alguns bons anos de ministério, de tarefa, já havia fundado um bom número de igrejas, daquelas primeiras comunidades, e ele se encontrava na cidade de Corinto, ali desenvolvendo todo um trabalho, consolidando aquela comunidade que seria uma das mais caras ao seu coração, quando então ele começa a ser buscado por muitos representantes das outras igrejas que ele havia fundado. E ele, sempre possível, tentava repartir a tarefa. Às vezes enviava Timóteo, enviava Lucas, enviava os seus colaboradores, Silas, Trófimo, entre outros. Mas as requisições começam a ser muitas. E ele sente o peso da tarefa e pensa então consigo, não vou conseguir. Como é que eu vou dar conta? E ele então, na calada da noite, sozinho, busca a igreja e faz uma oração a Jesus, para que o mestre lhe desse inspiração de como levar adiante a tarefa educativa, libertadora do Evangelho junto aos corações. Jesus então lhe aparece. Não sabemos se pela visão mediúnica ou materializado, mas há um diálogo ali. E Jesus então lhe diz, lhe traz algumas das palavras, a nosso ver, as mais importantes para a compreensão da nossa tarefa, à luz da realidade do Espírito. Da compreensão de que o Espírito não está restrito ao corpo, que ele age à distância, porque ele mobiliza as suas forças. Porque ele consegue comunicar os seus ideais mais nobres, essas mesmas forças, à distância, por meio daquilo que irradia de si, sentimentos, pensamentos, vibrações. Então Jesus volta-se para Paulo e diz assim: Paulo, acerena o seu coração. O valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário. O valor da tarefa educativa está no teor, no valor do seu verbo, da sua vida e da sua exemplificação. Porque se soubermos qualificar o verbo, a vida, a exemplificação, ainda que de corpo não estejamos mais aqui, o nosso legado segue educando, segue trabalhando. Não é o que nos reúne aqui hoje? Eurípides não está aqui fisicamente, não está de posse de um corpo, mas o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário. Pode ser que nem em espírito ele esteja aqui, mas a distância, imensas distâncias nos alcança. O seu exemplo, as suas vibrações, o seu legado. Então foi isso que Jesus disse para Paulo, acrescentando: Paulo, usa os poderes do Espírito. Na época, os veículos eram mais escassos para transmitir esses poderes do Espírito. Claro que o pensamento, o sentimento, em todo o tempo, alcançam muito além do centro de irradiação que é o Espírito. Mas em termos de recursos materiais, a época tinha-se o quê? Pergaminhos. Então Jesus dá a dica: escreve, Paulo, para as comunidades. E a gente fica a pensar no trabalho educativo dessas epístolas ao longo de 2000 anos. Com quantos espíritos Paulo conversou, ainda que não presencialmente? A quantos espíritos Paulo educou por meio daquele recurso? Porque no fim, aquelas peças, aqueles pergaminhos, eram só o canal. Mas o espírito, as ideias sublimes, belíssimas, alcançaram a tantos no espaço e no tempo. Porque é o que Jesus nos ensina. Os poderes do Espírito não conhecem o espaço e o tempo. Então, o Cristo, por meio do seu Evangelho, segue educando até hoje.
todos os seus colaboradores fiéis e dedicados, que deixaram neste mundo um legado de exemplo e às vezes um registro por escrito, mas muitos deles não, nem isso. No entanto, seguem educando no espaço e no tempo, porque é descobrir então a grandeza do Espírito, que não está retido a esse corpo, nem durante uma encarnação, nem depois dela. Isso nos convida, portanto, a uma reflexão profunda sobre o nosso compromisso, digamos assim, de interação com outros espíritos. Nosso compromisso educativo no espaço e no tempo. Como somos beneficiários dos recursos desses que nos antecederam, que nem sequer estão encarnados aqui mais, mas seguem nos orientando, é preciso pensemos o que nós deixaremos então às vidas ao nosso redor. Porque pensar um compromisso com a educação, essencialmente, é pensar nesse legado de ideias, de imagens, de projeções que nós deixamos para as vidas ao nosso redor e que vão seguir trabalhando mesmo depois que daqui partamos. Porque a educação, entendida na sua essência espiritual, diz respeito a essa interação de alma a alma, em que uma alma, por meio do compromisso com o que é belo, bom e verdadeiro, aciona em outra alma o que é belo, bom e verdadeiro. Uma alma que vem descobrindo em si a presença e as expressões divinas, vai acionando em outra alma, por meio das impressões que gera, a descoberta, o despertar para essas mesmas potências divinas. Por isso a mensagem, o toque do despertar. Porque Leon Denis, a léguas e léguas de distância, quilômetros e quilômetros de distância, pôde acionar em Eurípides aquelas forças que já estavam ali, no anseio da vida, de expansão, mas que encontraram aquele estímulo fundamental. A educação gira, portanto, em torno dessa atmosfera, digamos assim, desse conjunto de impressões formado esse conjunto pelos nossos pensamentos, sentimentos, exemplos, que nós ofertamos a outras vidas. Isso é tão interessante. Eu não me canso de me impressionar com isso. Há algum tempo nós líamos uma das primeiras, se não a primeira obra daquele que mais tarde seria chamado de Allan Kardec. Ao tempo, ou àquela época, seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivière. E com 24 anos, ele escreve uma obra chamada Proposta para a Melhoria da Educação Pública. E você lê a obra, se não estivesse ali na capa, no frontispício, a data da obra, bem como o nome da assinatura, se essa obra nos fosse dada a nós espíritos e se a lêssemos, nós diríamos, é uma obra espírita. Porque é impressionante notar a maturidade desse espírito na altura dos seus 20 e poucos anos, quando ele descreve o que é educação moral. Ali o jovem Rivail vai dizer, a educação moral, a chave da educação moral, está no conjunto de impressões a que é submetida a criança. Mas isso vale para todo espírito. Assim como a educação, a formação intelectual deriva do conjunto de ideias com as quais ela terá contato, as impressões no meio das quais ela será colocada é que definirão o estímulo ou o atraso ao processo libertador, ao processo educativo. Então ele fala de todo tipo de impressões, o que ela vê, o que ela ouve, e na época ainda não era espírita, certamente ele teria acrescentado a psicosfera, os pensamentos, sentimentos e vibrações por meio dos quais ela é envolvida. Porque é esse conjunto de forças, poderes do espírito, que vão acionar os daquele outro ser, imerso naquela atmosfera. Porque voltamos ao início. Em tudo na vida, as edificações mais perenes e mais fundamentais se dão por meio da interação de espírito a espírito,
de alma a alma, por meio dessas forças, por meio desses poderes do Espírito. Porque tudo na vida tem por alicerce, nos dirá Emmanuel, no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, a reflexão mental. Capítulo esplêndido de Emmanuel no seu livro, também esplêndido, Pensamento e Vida. Se atentássemos, meus amigos, para o quanto está ocorrendo numa sala como essa, para além dos nossos sentidos. Se pudéssemos ver o que há numa casa, em um lar, para além daquilo que se pode ver ou tocar. Como em nós ressoariam mais fortes as responsabilidades educativas, em conhecendo e reconhecendo a importância dos poderes do Espírito. Porque ali Emmanuel vai dizer, mais ao final desse primeiro capítulo, nenhum de nós está fora do processo de permuta incessante. É da lei, meus amigos. Tudo permuta. O Espírito, dirão os Espíritos em O Livro dos Espíritos, não está retido no corpo como um pássaro numa gaiola. Ele irradia-se. Irradiação que, mais uma vez, não conhecerá a distância, no tempo ou no espaço. Então a troca é inevitável. O que nós precisamos, enquanto espíritas, portanto conscientes da realidade do Espírito, analisar o teor das trocas. As imagens que eu projeto, as imagens dentro das quais eu escolho viver, porque a minha vida refletirá as imagens que tenho buscado. Essa é a ideia do espelho da vida. Para onde eu aponto mais comumente a minha mente, é isso que ela irá refletir. Se eu cerco a minha mente do que não é nobre, luminoso, elevado, há como esse espelho refletir outra coisa? Se eu cerco os meus filhos daquilo que não é nobre, elevado, edificante, há como o espelho refletir outra coisa? Por isso, quando se fala de trabalho educativo, não há como delimitar um horário, um espaço, um contexto apenas, é a vida inteira, é processo educacional. Porque lá no lar estaremos a construir esse universo de ideias dentro dos quais os espíritos reencarnantes estarão imersos. E a partir do que mais eles verem ali, as impressões mais recebidas, é o que o espelho da mente haverá de refletir. Claro, às vezes o espírito é mais refratário, mas com o tempo vai cedendo. Com o tempo vai abrindo campo, porque uma mente que se ergue pelo testemunho do bem, pela ascensão em direção à luz, ela torna-se poderosa demais para arrastar outras mentes consigo, para despertar outras mentes. Não é fascinante pensarmos isso? Que, tendo vivido já há um bom tempo, esse Espírito atrai ainda milhares de corações? Por quê? O que ele projetou de si cria um campo de gravitação. As almas que se sublimam, que se elevam, tornam-se verdadeiros polos de gravitação. E quem nos diz isso é o próprio Vicente de Paulo, em O Livro dos Espíritos, questão 888A, quando ele diz assim, numa comparação muito feliz: a lei de atração é para a matéria inanimada, para os seres ou para as coisas inorgânicas, o que a lei de amor é para os seres vivos e organizados. Então ele estabelece um paralelo entre lei gravitacional, lei de atração e a própria lei do amor. Quanto mais uma alma se inflama em amor, em sabedoria, em luz, mais ela se converte num polo de gravitação em que outras mentes, outros corações vão buscar viver dentro daquele universo de ideias, de exemplos por ela projetados. Jesus diz isso de maneira também muito bonita no Evangelho. Sermão do Monte, capítulo 5. Vós sois a luz do mundo, diz ele. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. O que é a cidade edificada sobre um monte? Senão a mente que se eleva e estabelece morada mental nos altiplanos da luz.
Por mais que o mal, a sombra, tentem escondê-la, não é possível, porque ela está em outra faixa. Mas, com segurança, a gente poderia também fazer uma leitura adaptada. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Poderíamos dizer também, não se pode esconder de uma cidade edificada sobre um monte. Porque qualquer alma que trave contato com aquela que se elevou a tais patamares de exemplificação, qualquer alma que trave contato com uma outra em que o bem, o belo e o verdadeiro se tornaram forças assim tão pujantes, a alma não sai desse contato sem estar marcada, sem estar impactada. Não há como. Não há como não perceber, não sentir-se envolvido por isso. Cria-se uma resistência por algum tempo. Resistência que cedo ou tarde cederá. Porque é envolvente demais. A alma transformada pelo Cristo, a alma que se projetou à condição dessa cidade edificada sobre o monte, quem está no vale não consegue se esconder da luz irradiada por ela. Da mesma forma, os outros exemplos que Jesus traz a respeito do poder transformador da alma que se sublimou, que se educou. O sal da terra. E quem tem contato com o sal, cedo ou tarde experimenta o sabor desse sal. Um sabor diferente. Ou Paulo também diria, aquelas almas que se converteram no bom perfume do Cristo. Por mais que se resista, é um perfume que embala, que envolve. Assim a alma que se elevou, ela induz, ela impele a reflexão mental, ao processo educativo, ao processo de despertamento. Por isso, voltando ao texto de Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele diz, ninguém estará fora do processo de permuta incessante. É preciso, portanto, analisar o teor da permuta. E ele acrescenta dizendo, respiramos dentro do conjunto de imagens que projetamos de nós e recebemos. Por elas, por essas imagens, por essas ideias, nós permaneceremos estacionados provisoriamente pela fascinação ante os elementos que por ora ainda nos escravizem, ou também através delas, receberemos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Porque, acrescenta ele, o reflexo mental mora no alicerce da vida. No alicerce da vida, meus amigos, há um reflexo mental. De modo que isso traz para nós agora todo um senso novo de responsabilidade. Dentro de quais imagens tenho buscado comumente viver? Uma coisa é passar no contato com pessoas, com circunstâncias, por imagens menos dignas. O vício, o desvio, a tentação. Outra coisa é viver imerso dentro disso. Então, dentro de qual universo eu estou vivendo? Porque o resultado educativo, libertador ou ainda de estagnação e cativeiro da minha jornada espiritual dependerá disso. E mais, qual o conjunto de imagens que eu projeto a outras vidas? Em outras palavras, é a minha vida uma vida que projete imagens de bondade, de beleza, de verdade? Essa é a figura de Jesus no Evangelho. A cidade edificada sobre o monte, a vela colocada sobre o candeeiro, a vida convertida em sal da terra, é aquela que por onde ela passa, ela transmite esses elementos libertadores e educativos. A minha vida comunica o belo, o bem, o verdadeiro. No ambiente do meu lar, é isso que eu cultivo. Na mesa do almoço, esse é o teor da nossa conversação. Nas referências que eu transmito aos meus filhos, na arte, na música, nas leituras, na fala, na exemplificação, é isso que está sendo transmitido?
Porque veremos no mundo de hoje também o quanto estamos cercados de imagens que não edificam. Na imprensa, na música, no cinema, nos filmes, na conversação. E a gente vai construindo essa atmosfera dentro do lar e nos espantamos depois com o resultado. O que nós estamos ofertando de alimento a esses espíritos reencarnantes? Ontem mesmo conversava com a Flavinha a respeito do Halloween agora que está tomando conta, né, do nosso país. E falava, daqui a pouco, mais até do que o Natal. É o tipo de referência que a gente vai ofertando. Daqui a pouco a figura de Jesus é segundo plano. Não falamos do Natal comercial, por óbvio. Falamos do Natal, a lembrança em torno da mais sublime das figuras. A lembrança da mais bela cena já apresentada no teatro, no palco do mundo e relembrada ano a ano há mais de 2000 anos. Vai sendo relegado a segundo plano e vamos envolvendo a mente, a imaginação dos espíritos reencarnantes com que tipo de conteúdos? Imagens. É o belo? É o que engrandece? É o que sublima? Com que tipo de músicas? Com que tipo de conteúdos? Não há como falar educação ou de educação sem pensar nisso. Porque o reflexo mental mora no alicerce da vida. Oferto ao espírito ali reencarnado a imagem da leitura. Ah, meu filho não gosta de ler. Quantos livros você lê por ano? Ah, eu leio um de vez em quando. Então, não é de se esperar mesmo que ele goste de ler. São coisas sutis, são coisas elementares, mas como diz um amigo, o óbvio na vida geralmente é aquilo que não se vê. O que está diante de nossos olhos. Não há como, portanto, refletir sobre a educação sem pensar no conjunto de imagens que eu crio no meu lar. Não há como pensar no trabalho espírita de qualidade sem pensar no universo, na atmosfera de vibrações, de sentimentos em torno dos quais nós, trabalhadores, estaremos inseridos. Há muito conflito na casa espírita, muita incompreensão. Qual que é a atmosfera das conversações? Qual o teor das leituras, das análises, das trocas? Então, isso passa a ser para nós uma meta. Já entendemos, ninguém foge da permuta, é lei da vida. E a mente será sempre um espelho da vida em toda parte. Ela vai refletir aquilo para o que ela aponta. Não há como uma mente refletir a luz se aponta só para o terra a terra, se aponta apenas para os círculos inferiores da vida, sem voltarmos diária, rotineiramente, pela leitura, pela oração, pela conversa edificante, pelo serviço no bem, a mente para o mais alto, não há como refletir a luz que de lá nos alcança. Por isso Paulo é muito sábio quando já há 2000 anos nos dizia na sua epístola aos Colossenses: pensai nas coisas que são de cima, porque isso é voltar o espelho da mente para o mais alto e nos habilitarmos gradualmente a refleti-lo para o mundo. É preciso pensemos o que a nossa vida comunica, porque temos a certeza de que ela não comunica só aqui e agora, só enquanto estamos encarnados. Ela há de seguir falando depois também. E qual mensagem ela deixará? Emmanuel nos orienta: vivamos de tal modo que mais tarde, ao se lembrarem de nós, o façam como quem abençoa a passagem da luz e a presença de uma fonte. É isso que a vida de cada um de nós há de evocar nas outras vidas no porvir? Porque é o que a vida de um Eurípides, de um Chico, de um Cairbar Schutel nos evoca. É o que a vida de Jesus nos evoca. Comunica a nossa vida, as imagens que de nós projetamos, pelo simples sentir, passando pelo falar, ao agir, comunicam essas forças, os traços de Jesus. A nossa vida lembra algo de Jesus junto às outras vidas. Porque isso me faz lembrar uma mensagem muito bonita
do nosso querido benfeitor Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 172. Ele vai comentar um versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15, em que Lucas nos descreve que os enfermos eram colocados em suas macas no caminho, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra pudesse alcançá-los. Claro que Lucas fala ali das capacidades curativas desse espírito, do seu magnetismo. Coração entregue ao Cristo, ele passava e a sua sombra ia curando. Algo similar se dava com Paulo. As vestes de Paulo eram disputadas, porque estavam tão imantadas do magnetismo do amor que as pessoas se curavam, tocando nas vestes do apóstolo Paulo. E ali no caso de Pedro, elas buscavam a sombra de Pedro. Mas é claro que Emmanuel não vai perder a ocasião de nos convidar a uma reflexão ainda mais profunda. Esse capítulo tem por título Que Despertas? Porque a sombra de Pedro, onde passava, ela ia despertando esperança, ela ia despertando alívio. Emmanuel não está falando mais de sombra, a sombra da luz física, ele está falando de sombra, atmosfera psíquica, aura vibracional. Aquilo, as imagens, o conjunto de imagens, de ideias e vibrações que de Pedro se irradiava. E por isso o título da mensagem. Vale até ler os 2 últimos parágrafos, quando Emmanuel assim nos diz a respeito de Pedro. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes, que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Então é óbvio que Emmanuel não está falando só daquela sombra lá, daquele magnetismo que curava o corpo. Emmanuel está falando de presença. E o Espírito estará presente por meio do seu legado, do seu verbo e da sua exemplificação, ainda que muito distante no espaço infinito. Eurípides está presente, talvez aqui em espírito, mas o seu legado aqui representa o seu espírito. E nós buscamos a sombra dessa árvore que aqui ele plantou, árvore dadivosa, uma vida tão produtiva. Nós buscamos a sombra dessa árvore como os viajores do caminho, que aqui buscamos nos recompor, refazer as forças, nos inspirar para seguir adiante na jornada que nos é própria. Porque assim é uma vida que cresce, que floresce, que se engrandece com Cristo. Ela passa a ser nos caminhos da vida essa árvore amiga que serve de pouso refazedor ao viajante, que dá-lhe o contentamento do perfume, o frescor da sombra amiga e também o alimento do fruto. Nós buscamos vidas assim como lá faziam esses corações aflitos com Pedro, porque no fundo intuímos que está ali o que de mais nobre e essencial há na vida, lá no âmago mais íntimo de cada um de nós, entendemos que aquilo é de fato o objetivo da vida. Florescer, frutificar, engrandecer-se, para sermos, onde pela vida fomos plantados, uma referência de alimento, de acalento, de estímulo. Então assim era a sombra de Pedro, diz Emmanuel. Mas ele acrescenta, convidando agora cada um de nós à reflexão: examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Gente, isso aqui é um instrumento de autoconhecimento, nem sempre muito agradável. Você chega num círculo de pessoas, um assunto era X,
de repente entra num circuito de maledicência. Você já põe-se logo a pensar, puxa vida, é isso que eu estou acionando junto a outras vidas? Eu chego, o pessoal encaminha para esse tipo de assunto? Você chega num círculo, o assunto era tal, daqui a pouco mergulha num pessimismo ferrenho. O clima, isso, a política, aquilo, isso, aquilo outro. E aí você já começa a pensar, mas é isso então que eu estou acionando em outras mentes? É isso que a minha presença está acionando? Que tipo de imagens, portanto, eu estou projetando? Por que traços eu estou sendo conhecido? Quais os reflexos com que eu estou moldando, influenciando outras vidas? Agora, de algum modo nos felicitamos quando, às vezes, chegando no ambiente, a conversa girava em torno do pessimismo e tal, mas em chegando, de repente, os ares mudam, se anuvia, o assunto sobe alguns degraus na faixa de buscas de sintonia. Talvez um bom sinal. Talvez estamos sendo reconhecidos como aqueles que não compactuam com aquelas faixas e os outros sentem-se impelidos, então, a subir. Um bom sinal, talvez. De que o nosso cartão de visitas tem sido esse. Olha, com ele não adianta entrar em maledicência. Não adianta descer ao pântano do Espírito. Senão ele nem fala, senão ele fica só o silêncio blasé. Com ele, subamos os espíritos. Como dizia a frase antiga no latim, sursum corda, ergamos os corações. E era exatamente isso o que um Pedro acionava quando ele chegava. Era exatamente isso que uma epístola de Paulo acionava quando era lida nas comunidades. Era exatamente isso o que Eurípides acionava quando passava junto aos aflitos. Ou as páginas psicografadas por um Chico Xavier. Chegavam no ambiente convidando os corações a subir. Como também diria Leon Denis, semper ascendens, sempre para o alto, no movimento legítimo da vida. Então analisemos com mais detença, com mais cuidado, o que nós despertamos junto às vidas ao nosso redor. Que tipo de assuntos geralmente os outros querem falar conosco? Porque isso talvez será um indicativo do tipo de assunto ou da imagem que temos transmitido junto a esses corações. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra, isto é, da tua influência, da tua atmosfera espiritual. E se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Nos encontros de alma, portanto, a se operarem dia a dia, no cotidiano das nossas existências, analisemos o teor das trocas, o que despertamos em outrem, o que dos outros temos buscado registrar e arquivar com mais apreço. Isso nos ensinará muito a respeito de nós mesmos, o que modificar, o que incentivar ainda mais em nós, se quisermos de fato avançar na senda do progresso. É belo, é encantador podermos ver o teor das trocas entre espíritos assim já tão elevados. Olha o que um Leon Denis pôde produzir num Eurípides Barcelona. Olha o que um Allan Kardec tem produzido em tantas vidas. Olha o que um Jesus, o Cristo, pôde fazer de um Saulo de Tarso, de uma Madalena ou do próprio Simão Pedro. Poderes do Espírito. Troca entre almas, os fundamentos da educação, o bom, o belo e o verdadeiro em nós, a acionarem e a despertarem o bom, o belo e o verdadeiro nos outros. Analisemos a característica da nossa sombra e nos indaguemos dia a dia se ela tem projetado as vidas ao nosso redor algo da sombra sublime e luminosa de Jesus.
A todos, muita luz e muita paz. Que Jesus nos abençoe sempre.